Nos últimos tempos, gente, muita gente anônima e famosa vem recorrendo à anestesia para fazer tatuagens mais elaboradas. Um empresário de Santa Catarina optou pela sedação, sofreu parada cardíaca e morreu. E isso fez ressurgir a discussão sobre os riscos e limites desses procedimentos, Renata. Aninha, antes é bom que se diga, né? O histórico é tranquilizador. Em média, um óbito a cada 100 mil procedimentos com anestesia geral. Mas, no entanto, existem sim fatores que provocam complicações e é isso que a gente vai ver e entender agora na reportagem de Samara Bastos. Imagine passar por uma cirurgia e sentir a dor do procedimento. Até o século XIX não existia anestesia. Os médicos usavam gelo para congelar a região a ser operada, embriagavam ou amarravam o paciente. Em 1846, em um hospital em Boston, nos Estados Unidos, foi usada a primeira anestesia durante a retirada de um tumor no pescoço. O paciente inalou éter e relatos contam que ele adormeceu e não sentiu dor. A descoberta transformou a medicina, tornou possível a realização de grandes cirurgias com segurança e sem dor. Existem diversos tipos de anestesia. A sedação, onde o paciente dorme, mas respira sem ajuda de aparelhos. A anestesia local, feita para pequenos procedimentos. E os chamados bloqueios, que são as anestesias conhecidas como RAC e peridural. Para fazer cesárea, para fazer varize, então cirurgias de abdômen e membro inferior. E os bloqueios de nervo periférico, quando você vai operar um braço ou uma perna para ter menos dor, a gente pode fazer essas anestesias. Então esses são os tipos e hoje a gente pode combinar dois tipos diferentes de anestesia. A geral é a mais comum. Neste hospital, 80% das cirurgias acontecem com a anestesia geral. Que é a gente aprofundar muito a sedação, né? Com doses maiores de medicação, e o que acontece é que o paciente para de respirar sozinho. Então a gente precisa de um dispositivo ou um tubo, né? Normalmente um tubo, para ventilar o pulmão do paciente. Recentemente, a anestesia geral ganhou destaque na mídia após o influenciador e empresário de Santa Catarina, Ricardo Godoy, morrer. Ele teve uma parada cardíaca logo depois de tomar anestesia para tatuar as costas. Antes dele sair de casa, no dia do procedimento, que ele já estava de jejum, eu falei para ele, não faz. A gente já aguentou muita tatuagem sem dor, para que fazer uma coisa dessa? A tatuagem seria feita em um centro cirúrgico e a anestesia por um médico anestesista. Segundo a família, Ricardo começou a passar mal logo no início da sedação e da intubação. Quero saber onde estava o médico. Será que realmente aquilo tudo é legal que eles estavam fazendo? Será que foi a primeira vez que eles estavam fazendo, estavam usando ele como cobaia? A parada cardiorrespiratória é uma das causas de mortes em pacientes submetidos à anestesia. A parada cardíaca pode ser por diversas causas. Uma delas é por insuficiência respiratória. Então, de repente, uma intubação difícil, um paciente que pode até mesmo broncoaspirar se ele não fez o jejum adequado, ou até uma droga que tenha usado que ele não conhece, que tenha alergia àquilo, poder evoluir para um choque anafilático. O choque anafilático é uma reação alérgica do nosso corpo a alguma medicação ou alimento. Roberta morreu por causa de um choque anafilático. A suspeita é que a anestesia tenha sido a causa. Foi para o IML, foi feita a autópsia para a gente saber exatamente, pelo que a gente tomou conhecimento, foi um choque anafilático pelo excesso de anestesia. A jovem buscou uma clínica de estética para diminuir medidas e flacidez na região da barriga. O procedimento, chamado de endolaser, seria feito por uma biomédica, a mesma que anestesiou a paciente. Segundo a família, logo após a anestesia, Roberta convulsionou. Ela disse que ela não sabia o que era uma convulsão, então ela não imaginou que a Roberta estivesse convulsionando. A hora que a Roberta dormiu, ela viu a Roberta dormindo, ela não sabia disso. E foi aí que ela tomou a iniciativa de ligar para o SAMU. Roberta foi levada a um hospital, onde teve a morte confirmada.
No final do ano passado, um empresário de Santos, litoral de São Paulo, morreu durante um exame de ressonância magnética. Ele teria recebido uma dose de uma medicação anestésica para ficar mais tranquilo durante o procedimento. O documento da clínica onde o homem fez o exame apontou que ele teve dificuldade respiratória e, em seguida, uma parada cardíaca. Quando os socorristas do SAMU abriram a porta, eu não sei se era médica, tinha uma pessoa em cima dele fazendo a massagem nele. E aí depois a médica saiu falando que ele tinha tido um infarto fulminante. Mas não é preciso ficar em pânico. A taxa de mortes causada pela anestesia geral é baixa. É de um caso para cada 100 mil pacientes. A anestesia é segura, desde que feita por um médico especialista em um ambiente apropriado, como hospitais e clínicas com estrutura. Além disso, é preciso ter este equipamento. Esse aparelho é básico para que o médico consiga controlar um paciente anestesiado. Por aqui é possível verificar a pressão arterial, os batimentos cardíacos e também a oxigenação do paciente. Então a gente consegue entender se sua anestesia está muito profunda ou se o paciente está sentindo dor, né? A gente consegue ver quanto tem de oxigênio no seu sangue, teoricamente, o que é super importante, porque se isso cair, o paciente pode ter uma parada cardíaca. E a pressão também é um sinal vital super importante, que ajuda a gente a balizar a nossa anestesia. Então, com isso, a gente consegue entender como é que o paciente está respondendo à cirurgia, à sua anestesia, e consegue detectar alterações. Segundo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, não é proibido fazer tatuagem com sedação, mas alerta. O paciente deve passar por exames pré-operatórios e é o médico especialista que deve fazer anestesia e não o tatuador. E não são poucos os adeptos da anestesia para não sentir dor durante as agulhadas da tatuagem. O funkeiro MC Cabelinho recorreu à anestesia para tatuar as costas inteira. Foram mais de 8 horas de procedimento. Rafaela Santos, irmã de Neymar, também foi anestesiada para modificar um desenho que já tinha nas costas. A anestesia hoje, a gente pode dizer que é um procedimento muito seguro. Não é possível que a maior parte dos anestesistas nunca tenha uma morte relacionada à anestesia em si.